Olá pessoal, fizemos um estudo de classificação do solo e vamos apresentar para vocês todo o processo utilizado, desde a escolha do terreno até a apresentação dos resultados. Escolhemos um terreno em um loteamento de casas localizado na cidade de São José de Mipibu, Rio Grande do Norte. Essas foram as ferramentas que utilizamos para a coleta da amostra de solo. Iniciamos o processo de escavação, que foi feito em 5 pontos do terreno. Neste solo, encontramos o horizonte B a 80 centímetros de profundidade, onde as amostras foram coletadas. O material coletado foi colocado em sacos plásticos para conservar sua umidade natural e, em seguida, transportado para o laboratório. No laboratório, iniciamos o processo para identificar o teor de umidade do nosso solo. Pesamos a nossa amostra úmida e levamos para a estufa por 24 horas. Após 24 horas, retiramos a nossa amostra e pesamos novamente. Com esse processo, identificamos que o teor de umidade do solo é de 6,69%. Para o nosso ensaio de granulometria, utilizamos 1 kg do solo seco. Colocamos o solo no agitador com série de peneiras durante 5 minutos. Após os 5 minutos, separamos o solo de cada peneira de acordo com seu diâmetro e pesamos cada um deles. De posse dos dados, elaboramos uma tabela para mostrar o percentual de cada peneira em relação à amostra utilizada. Observamos que o percentual retido no prato foi de 3,11%, valor inferior aos 10% necessário para fazermos o ensaio para encontrar o limite de liquidez e o limite de plasticidade. A partir da tabela de granulometria, podemos classificar o solo em areia grossa, areia média, areia fina, silt e argila, predominando a areia média com 36,61% do solo.
Vamos falar agora do nosso ensaio de compactação. Peneiramos 6 kg do solo seco e iniciamos o nosso último processo de análise do solo. Aos 6 kg de solo, adicionamos 480 ml de água, equivalente a 8% do peso total do solo. Após a mistura do solo, colocamos no molde cilíndrico em 3 camadas. Utilizamos o soquete para compactar, dando 26 golpes em cada camada. Em seguida, levamos o molde para o macaco hidráulico, retiramos o corpo de prova e pesamos. Abrimos o corpo de prova para a retirada da nossa amostra. Colocamos na cápsula e pesamos. Todo o processo foi repetido 4 vezes, com o mesmo solo, sendo que do segundo ao quinto, ao invés de 8% de água, foi adicionado apenas 2%. Após todas as 5 amostras coletadas, levamos para a estufa por 24 horas. No dia seguinte, retiramos as cápsulas e pesamos. Com todos os dados coletados, elaboramos o gráfico e traçamos a curva de compactação. E verificamos que não percorreu por todos os pontos. Analisamos que não é possível calcular o grau de compactação do solo, pois não foi identificado a umidade ótima nem o peso específico máximo. Esse resultado pode ter sido ocasionado por erro no ensaio ou presença de substância química no solo. A orientação é repetir o processo e, caso o resultado seja o mesmo, fazer uma análise química do solo. Come up to meet you, tell you I'm sorry, you don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I said